Deus me deu em sonho hoje à noite, quer dizer, de ontem para hoje. Eu ia ministrar outra mensagem na passagem do filho pródigo, mas eu dormindo, ver essa mensagem aqui, né? E essa mensagem, inclusive, eu vou preparar ela para ministrar na conferência de jovens lá em Porto Velho, que é algo que foi muito forte nessa mensagem aqui. Nessa ministração, nessa passagem aqui, nós temos um seminário sobre adoração também, mas aqui nós aprendemos muito. E eu fiquei perguntando, o que tem a ver paternidade nessa passagem aqui? O que Deus lhes ensina, né, sobre paternidade? Então eu queria que você se segurasse na cadeira, como domingo também foi uma palavra poderosa, né? Eu queria que você segurasse na cadeira, se doer aí, né, dá glória a Deus, e entende que é Deus te direcionando, tá? Paternidade, sobre paternidade. O que nós podemos aprender sobre paternidade aqui? Nós vamos aprender em nome de Jesus. Fala comigo assim: paternidade que nos ajuda a vencer todo tipo de tentação. Pode abaixar, Johnny, um pouquinho esse microfone aqui, se estiver muito alto. Mateus capítulo 4, versículo 1. Olha o que fala o texto aqui. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo te darei, se prostrado e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo. Eis que vieram anjos e serviram. Irmãos, essa palavra, essa campanha sobre paternidade era algo muito sério. Pessoas que têm dificuldade de enxergar Deus como pai, porque foram abusados, foram esquecidos, não tiveram uma boa referência de pai. Pessoas que têm dificuldade de confiar em outras pessoas, não conseguem abrir o coração, e não conseguem ver Deus como pai, porque não consegue confiar nas pessoas. E o que me mostra quando eu confio em Deus também é quando eu confio nas pessoas. Mas pastor, pessoas são falhos, pessoas vão errar, e vai errar mesmo. Essa é a vida que nós vivemos. Nós vamos sempre estar nos frustrando, nós vamos ficar sempre triste, decepcionado. Mas quando eu começo a olhar para a paternidade de Deus, eu começo a ter outra visão clara do que está acontecendo. Eu não começo a enxergar Deus, um Deus bom, pelas coisas boas. Não, eu começo a enxergar Deus pela existência de Deus, pelo fato de realmente Deus existir, pelo fato de eu conseguir desfrutar da presença de Deus no meio, quando muitas pessoas até mesmo me rejeitam, quando muitas pessoas viram as costas para mim. Como no meio do sofrimento eu enxergar a paternidade de Deus? E essa paternidade, ela
ela nos ensina uma proteção, ela nos ensina um encorajamento, e ela nos ensina a vencer nós mesmos e a vencer o próprio diabo, que já é vencido. Você vê aqui que o diabo, ele não usou argumento dele. O diabo usou a própria palavra de Deus. Os argumentos que o diabo usou não foi algo da cabeça dele, não. O diabo usou a própria palavra para tirar Deus da paternidade de Deus, tirar o próprio Jesus da paternidade. E Jesus, como homem, ele viveu como homem, mostrando que ele, como homem, demonstrou a paternidade dos céus na terra, mostrando que cada um de nós vai ser tentado, né? Vamos ser levados a lugares assim extraordinários. E Deus ministrou tão forte no meu coração, irmãos, assim, é uma graça que Deus me deu de sonhar. E num sonho que eu estava sonhando, Deus falava bem assim: olha, fala para a igreja, o crescimento que o povo está tendo, vai surgir tristeza e vai surgir desânimo no avanço do povo. O crescimento que eu e você temos ministerial, o próximo passo que vai vir é um desânimo. Ah, pastor, está doido? É o próximo passo que vai existir. É o desânimo de você parar tudo. É o desânimo de você querer olhar para ninguém, ter raiva das pessoas, crescendo em Deus, crescendo em Deus. E aí que eu começo uma guerra, de eu começar a vencer, começar a me vencer as minhas vontades, vencer o que eu quero, que não é da vontade de Deus, e aí vencer os meus sentimentos, como nós pregamos domingo. E aí Jesus me ensina extraordinariamente isso aqui. Irmãos, o diabo, isso não é nem algo assim, é algo aberto você saber disso. O diabo, ele quer te matar, ele quer acabar com a tua família, o diabo quer acabar com o teu ministério, acabar com tudo, ele faz de tudo. Mas quando a gente se acomoda, o diabo para até mesmo de te atentar, porque não há mais ameaça para ele. Você não coloca uma ameaça, porque a paternidade que estava te dando a paternidade, não é mais Deus dando paternidade, é o diabo agora dando paternidade. É uma palavra que confronta a gente, porque se eu vivo uma vida de mentira, eu vivo mentindo para mim mesmo, Deus sai de cena e entra o pai da mentira e começa a mentir para mim mesmo. E aí o diabo começa a me apacentar. Eu deixo de ser apacentado por Deus e passo a ser apacentado por diabo. E se eu perguntar aqui quem quer ser apacentado pelo diabo, todo mundo vai dizer: eu não quero. A questão não é eu não quero, a questão é eu me posicionar para que Deus me apacente realmente e eu vença a mentira que tenta me convencer de algo que é mentiroso. Aqui nós observamos nesse texto que Jesus, o próprio Jesus, ele desfruta da paternidade de Deus, né, priorizando a submeter à vontade de Deus. E essa vontade de Deus é para eu não perder a visão, né, de me enfraquecer, para não deixar as tentações me vencer. Então é algo assim, irmãos, que tem me incomodado muito, é o nível de esfriamento no aspecto cristão. Não estou falando em sentido da igreja, mas se a palavra está mexendo contigo, pegue para você. Eu estou falando num sentido aqui da igreja, eu estou falando no sentido geral. O povo não está nem aí. O povo começa, larga o ministério, não está nem aí, não tem nenhum temor. Pega assim, ó, eu vou parar um pouco, tá aí. Está nem aí, não tem temor, não tem nada. Deus coloca na mão dele e ele larga, está nem aí. Tanto faz, tanto fez. Para ele nem fede cheira. Mas quando vem as consequências, porque o diabo, ele vai nos entreter com coisas boas. Está tudo bem, não tem doença, tem dinheiro na conta, está tudo bem.
E aí achamos que estamos na bênção. Alguém pergunta, como é que você está na bênção? Estou na bênção. Porque nós mentimos para nós mesmos. E nós sabemos que não estamos na bênção como é para estar. Porque se há uma tristeza no meu coração, se eu não tenho ânimo para orar, não tenho ânimo para ler a Bíblia, não tenho ânimo para acreditar nas promessas de Deus, então não está na bênção. Está algo errado. A mentira, que é mentira, se tornou verdade, e o diabo está me enganando, que está tudo legal. Então aprendemos o que aqui? Irmãos, eu não vou falar versículo por versículo, que não dá tempo. Então, Jesus aqui, ele me ensina a priorizar e submeter à vontade de Deus, que não é fácil. A vontade de Deus, ele nos confronta. Olha para onde que Jesus foi. E o ambiente que Jesus foi levado, deserto. E Jesus não foi vazio para o deserto. Jesus foi cheio. Então, primeiro ponto, a paternidade de Deus me ensina a ser aprovado por Deus, mas cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo, mesmo que ele vai errar, mesmo que ele vai se decepcionar, mas por estar cheio do Espírito Santo, os erros não vai paralisar ele. Ele vai reconhecer seus erros. A vergonha que vai vir não vai paralisar ele, porque ele está cheio do Espírito Santo. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E aí você vê o versículo 1, versículo 2, quando fala: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 1, para ser tentado pelo diabo. Então, a paternidade de Deus, Jesus como filho, ele começa a ir para um nível de deserto. E esse nível de deserto, aprendemos o quê? Que há um nível realmente de crer ou não crer. Porque crer quando eu estou vendo, mas quando eu estou no deserto, e eu não estou vendo, mas eu estou crendo que Deus está me dando a paternidade, que no deserto eu não estou deixando de ser filho, que no deserto eu estou sendo filho de Deus. No deserto eu estou orando, eu estou crendo, eu estou profetizando. Talvez estou me chamando de doido porque eu estou no deserto, mas o Deus que me chamou, me está dando a paternidade, Ele está me capacitando a ser provado. Então alguém cheio do Espírito Santo, ele vai ser provado. E essa aprovação, né, me leva a ser aprovado. E a paternidade vai me ajudar. Primeiro ponto que eu vejo. O segundo ponto que eu vejo aqui, submetendo a esse ponto que eu estou falando aqui: quanto mais eu me consagro, quanto mais eu oro, quanto mais eu fico cheio do Espírito Santo, quanto mais eu sou avivado, quanto mais eu congrego, quanto mais eu renuncio coisas, quanto mais eu me torno mais crente ainda, quanto mais eu faço isso, mais o tentador vai vir. Assim que eu atraio a presença de Deus, eu vou atrair o diabo. Cruz credo, pastor. Não. O diabo vai vir pelo nível do teu crescimento. Ele vai chegar perto de ti, vai te cheirar, vai soprar no teu cangote. Estou aqui, bem suavinho. Ei, larga isso aí, tu é tão novo, curte a vida, larga esse traste do marido aí, tá barrigudo, tá feio, pega um novinho, vai. Não é contigo não, Robson. Larga. Não. E você está orando, está buscando. Irmão, eu estou falando coisa que é real. Você começa a crer, você começa a crer que você começa a ouvir voz que não é de Deus. Peraí, pastor, mas eu estou me consagrando. Eu, ao invés de ouvir a voz de Deus, eu estou ouvindo outra voz. Faz parte da consagração. Pastor, eu estou no mato, 40 noites no mato orando.
E quando eu saio, eu escuto outras vozes que me ouvir. Isso é normal? Isso é normal e tem que acontecer. Porque com Jesus aconteceu. Depois de jejuar 40 dias, quantos dias? E 40 noites, teve fome. Quando teve fome, quem se aproxima dele? Foi o Espírito Santo. Ô fofinho, o que tu está querendo? Quem foi? O sem vergonha do diabo. O canalha se aproximou dele. Depois teve fome. O tentador, olhando o crescimento de Jesus, olhando o sucesso de Jesus. Entenda uma coisa: o diabo não olha para a tua beleza, não olha para carro, ele olha o teu sucesso espiritual. Tu pode estar andando de bicicleta, todo queimado do sol, mas se você tem sucesso espiritual, o diabo está sempre olhando para ti, para tentar te derrubar. Irmãos, eu estou pregando essa palavra debaixo do sangue de Jesus. Irmãos, o diabo está tentando me derrubar. Tanta coisa tem acontecido na minha vida, tanta proposta tentando me derrubar com coisa boa. Porque a gente acha que o diabo vai aparecer com um chifre bem grandão e com um rabo grandão assim, e balançando assim, dizendo: vou te pegar. Essa é a ideia. A gente nunca acha que o diabo vai se aparecer através de uma loura bem bacana. Isso aí não, isso é de Deus, pastor. Uma morena de olhos verdes. Não, isso aí é de Deus, mano. De Deus. A gente nunca vai achar que vai aparecer um camarada vindo, bem vestido, vistoso, falando bonito, fazendo convite para até mesmo você montar um ministério. A gente nunca vai achar isso. Mas quem está se consagrando, ele está sensível que a palavra que ele está lendo, o que Deus está falando, tem até o momento de aplicar a palavra, tem um propósito. Nem todo momento é momento da prática da palavra fora do propósito. Quem entendeu a palavra que eu estou falando aqui, irmãos? Eu prego assim, eu fico com medo de você me interpretar errado. Eu falei que nem todo momento. Tem momentos que você vai ter que praticar a palavra dentro de um propósito. Aqui, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse: se você é filho de Deus, tu é filho de Deus, tu é crente mesmo, tu está crente mesmo aí, tu está aí na presbiteriana renovada, então tu tem autoridade, rapaz. Tu é do reteté, tu ora, tu diz que Deus está contigo, então transforme estas pedras em pães. Se tu é realmente o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então o tentador vai se aproximar e vai pregar para mim. E se eu estiver em consagração, a pregação fora do propósito vai fazer eu sair da paternidade de Deus e entrar pela paternidade do diabo, utilizando a própria palavra fora do propósito. E Jesus respondeu: está escrito. Realmente, transformar as pedras em pães, beleza. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está falando aqui, diabo, é o seguinte: eu estou ligado, eu sei que você quer me tirar do nível da espiritualidade, do nível da paternidade, do nível de crescimento, e entrar e decair para o nível da carnalidade. Mas eu, como estou num corpo de homem, conjecturando aqui, irmãos, eu, como estou no corpo do homem, eu entendo que também não só de pão viverá o homem. Eu preciso me alimentar da boca de Deus, da palavra de Deus.
Eu preciso alimentar o meu espírito, porque esse homem precisa expressar o que o espírito está sendo alimentado. Aleluia. Então é uma paternidade que me ensina a ter esse nível de estrutura, me ensina a ser cheio do Espírito Santo, me ensina a vencer o tentador quando ele se aproxima. Mas o diabo ele não desiste. A paternidade de Deus me ensina o quê? Que sendo filho, eu não preciso tentar Deus, sendo irresponsável com a vida que Deus me deu. Deus que me deu. Então eu posso muito bem, eu tenho a capacidade de saber, juntamente com o Espírito Santo, o que é mal para mim e o que é ruim. Eu não preciso ser crente para saber, se eu roubar, eu vou ter prejuízo. Eu não preciso ser crente. A capacidade que Deus me deu já diz isso. Eu sei definir sem Deus na minha vida, que se eu roubar, se eu matar, eu vou ter prejuízo. Mas com Deus, eu vou mais além. Eu consigo também definir que coisas boas, disfarçadas, coisas legais, pode se tornar mal, tirando do propósito. É por isso que Jesus me ensina para mim, vencendo o diabo aqui, mostrando para o diabo. O diabo mostra para ele aqui e fala aqui, ó. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e aí ele falou assim, ele disse: se és filho de Deus, atira-te embaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. O diabo tentando tirar Jesus, o diabo levando Jesus tentar Deus, o diabo levando Jesus sair do nível de irresponsabilidade e quebrando o princípio. É a mesma coisa, irmãos. Se vem um caminhão aqui, ó, eu me jogar no caminhão, Deus jamais vai me livrar, porque a minha vida irresponsável decidiu fazer. E se eu decidir fazer, infelizmente, irmãos, Deus respeita, não tem como. É algo natural isso. É a mesma coisa eu pegar subir de um prédio. Não, eu sei que eu me jogar nesse prédio aqui, ó, eu vou cair ali, vou caindo. De repente, Deus vai vir, vai soprar um vento, eu vou voar. Pode acontecer, pode. Mas Deus, Ele não é um brinquedo para me estar tentando Ele. Deus, eu vou me jogar do prédio. Me para, Deus, vai! Tem gente que é assim. Deus, eu vou me jogar aqui e tu me apara. Tu acha que Deus é palhaço de alguém? Parece nós, ser humano, a criatura tentando o Criador que criou a criatura. E aqui o diabo estava mostrando para Jesus o seguinte: Jesus, a palavra é o seguinte: tu, como tu é criatura, tenta o Criador. Jesus, como criatura aqui, como homem, ele jamais ia quebrar princípio, porque ele sabe muito bem que Deus está no controle de tudo, mas também nós temos controle de algumas coisas. O Deus que está no controle de tudo nos dá a habilidade para ter controle de algumas coisas. E respondeu Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não quebre princípio. Deus é o Deus que livra, mas eu tenho que ter responsabilidade de discernir, ter discernimento do que é o bem e do que é o mal. Eu tenho que examinar o que é melhor para mim. Eu não posso querer fazer as coisas irresponsável e culpar Deus, porque Deus não é meu empregado. Deus é meu pai. Aqui, você que tem filho aí, o seu filho, quando erra, se você não corrigir debaixo de uma paternidade, mostrando que ele é responsável por aquilo que faz, nós não vamos estar criando um filho, nós vamos estar criando um monstro. E Deus não cria monstro, Deus cria filho. E filho obedece o pai, filho desfruta da paternidade do pai. E debaixo dessa paternidade eu vou examinar o que é bom para mim, o que é ruim para mim. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 21 fala: examinai tudo. Examine tudo.
retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Tem gente que procura, tem gente, um linguajar bem aberto, tem gente que procura se coçar. Sarra para se coçar. O cara está de boa aqui, mas ele procura. Tô doido para me prejudicar. E vai ali e procura. Aí, quando ele está lá no meio do fogo, o que ele faz? Deus me livra. Aí, às vezes, Deus, pela misericórdia, tira. E aí colocamos Deus na parede. Deus, por que tu fez isso? Eu não fiz nada. Tu tem a capacidade de examinar o que é bom e é ruim para ti. Tu tem. Amém, gente? A palavra. Claro que eu estou vendo a situação. Aonde o ambiente que eu estou está correndo o risco de ter um tiroteio. Eu vou estar lá. Eu vou lá. Porque Deus está comigo. Vai morrer. Tu vai morrer. Mas o Deus livra de todo mal. Deus não livra palhaço, não, irmãos. Deus não livra, irmãos. Irresponsável, quando que era princípio, é só a misericórdia. Olha. Porque eu fui momentos da minha vida irresponsável. Eu abusei de Deus. Mas Deus teve misericórdia de mim. Eu ainda falava assim, porque a vida, quem cuida da minha vida sou eu. E Deus me dando misericórdia, livramento. Quando vinha bala, eu fazia o quê? Fugia. Porque eu sabia que não é coisa boa. Então eu tenho que me abster do que é mal. Aí tem gente que procura, rapaz, situação, ele está de boa aqui, na dele, ele vai para um lugar procurar confusão. E aí ele chega, pede oração no grupo lá. Pastor, ora por mim. Tá, mas está fazendo o quê? Eu estou aqui no carnaval, ora por mim. Pastor, é o seguinte, eu estou aqui na cachaça, ora por mim. Tu faz o quê? Deus, fazia o quê, irmão? Deus só olha assim, filhão, é só misericórdia, ainda há tempo. Mas a gente quer usar Deus como empregado, mas não quer entrar na paternidade de Deus. Irmãos, a maioria dos filhos que saem de casa brigados com os pais, eles têm dificuldade. A maioria dos filhos que a princípio tem dificuldade. E aqui Jesus está ensinando, para mim e para você. O diabo está tentando, mostrando, olha assim, ele pode te livrar, rapaz. Vamos lá, vamos na bagaceira porque Deus é contigo. Dá prega. Olha, vamos na bagaceira, eu pago a tua. Deus é contigo, rapaz, vamos lá. Vamos lá no forrozinho, numa arregaça, vamos lá. Porque Deus é contigo. E a gente prega ainda. Porque o diabo prega a palavra de Deus. Aí entra o instrumento do cão na vida de uma pessoa. Aí o instrumento do cão começa a pregar para o filho de Deus. E o filho de Deus não tem discernimento, vai na onda, deixa ele ser filho de Deus e passa a ser filho do diabo. E aí acontece uma coisa, o culpado é Deus. Por que Deus fez isso comigo? Deus não fez nada. Eu saí de princípio, debaixo da paternidade de Deus. Mas também, essa paternidade, eu aqui encerro, só uma pincelada disso aqui. E eu encerro o quê? Que a paternidade de Deus me ajuda a não perder o foco de cultuar. A não perder o quê? De quê? Irmãos, é o que o diabo mais quer. É que você perca o foco de cultuar. Cultuar não é só aqui não. E faz parte, é importante. É cultuar todo momento. E esse cultuar todo momento vai ser coisas boas aparecendo para você não cultuar todo momento. Coisas boas para você começar a